Tiver boa também. Com certeza. Abençoado de Deus. Graça e paz para vocês. Vamos ao vivo, abençoado. Ao vivo. O mover é ao vivo. Hoje é domingo. Nem sei que dia que é hoje. Que dia que é hoje, mãe? Minha mãe tá aqui, abençoada. Tô na casa da minha mãe. Tô aqui com minha irmã, Dalva Lima. Que dia que é hoje, mãe? É 14, é 15. Ah, nem sei, abençoado. Mas data é coisa da terra. Vamos deixar pra lá. Não sei também não. Tudo bem, mãe, tudo bem. Tô aqui com a minha mãe e minha irmã, abençoado. Graças e paz a todos vocês. Houve um mover neste domingo, amém, abençoado? Ontem foi sábado, chegamos de um culto maravilhoso. Alô, abençoado. A graça, ela é completa, completa. Culto de oração todo o terceiro sábado do mês. Houve um mover, grande ministração. Tá aí no Facebook, Carmen Macedo. Pode me procurar, amém, abençoados? Carmen Macedo. Tudo o que acontece dentro dessas quatro paredes chamada MGA, Santo André, São Paulo. Então, abençoados, eu filmo, eu faço o meu trabalho, eu dou glória a Deus por tudo e por todas as coisas, amém? Já deu glória a Deus hoje, abençoado por sua vida, então deem em tudo, vocês deem graça, diga graças a Deus, qualquer coisa que vocês obter, seja bênção terrena, seja bênçãos celestiais, em tudo dai graça. Já levanta e já diz, Senhor, obrigada, muito obrigada, graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. É assim o ensino, é assim que tem que ser abençoado, amém? E ainda que estivesse passando por alguma tribulação, alguma aflição, a gente deve agradecer, amém? Então, porque Paulo fala aí em Romanos 8 que tudo vai colaborar para o nosso bem, não é? Até os dias maus vai colaborar para o nosso bem, porque nós vamos estar muito mais junto com Cristo naquele dia ruim, naquele dia mau. Então você vai levantar os seus olhos para o céu e vai falar da sua boca, vai dizer, em tudo eu te dou graça, Senhor, até mesmo pelo dia mau, até mesmo por esses problemas que aconteceu, ou ontem, ou hoje, ou amanhã vai vir, enfim, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, abençoado. Tendes bom ânimo, enquanto estivermos na terra, tendes bom ânimo para passar pela prova ou pela bonança. Amém, abençoado? Então, em tudo você vai dar graça e se achegue a Deus. Rudimentos e tradições não te levam a Deus. Vou repetir. Rudimentos e tradições não te levam a Deus. Hoje é domingo, mês de abril de 2025. Eu estava em um mover assistindo minha televisão. Sábado, cheguei da igreja 10 horas da noite. Ao domingo já estava vendo uma ministração em graça. Amém, abençoado? No domingo já estava vendo. Pela manhã acordei e já estava vendo uma ministração em graça. Então a mente de Cristo ela só vai ativar quando você ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus abençoada. Olha essa versão que legal. Romanos 10, 17. O que diz a palavra de Deus? A fé é pelo ouvir, e ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Não é legal isso daí, abençoados? Então, quando você levanta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que levar o menino na escola, Então, Deus, abençoado, você não está se achegando a Deus. Então Deus também não vai ministrar nada para você. Alô, Deus não vai ministrar nada, porque a sua mente está ocupada com as coisas terrenas. Então tem que se achegar a Deus, você tem que se achegar a Deus, para Deus falar com você, abençoado. Estão entendendo isso aí? Para Deus falar é necessário se achegar a Deus. Agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir na loja, eu estou preocupada com a decoração da minha casa, eu estou preocupada com o filho que eu vou levar na escola, eu estou preocupada no meu trabalho, eu estou preocupada que hoje eu vou fazer aquele trabalho, eu não gosto, Deus não vai ministrar. Deus só vai ministrar para nós quando nós se achegarmos a Deus. Preste muita atenção nessa palavra abençoada, amém? Foi assim que o Espírito Santo me disse hoje, domingo. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Que a graça de Deus abençoada abunde em vós, abundantemente. Esta é a palavra. Amém? Hoje é um domingo. E pela manhã minha mãe me ligou. Ela tá aqui comigo, não é, mãe? A mãe me deu um telefonema.
eu estava ouvindo uma pregação. Eu já ouvi 2 pregações hoje, abençoados. Vocês acreditam nisso? Agora são 10 horas da manhã, eu já ouvi 2 pregações. Uma pregação de um ministro em graça e uma pregação de um ministro da lei. E por aí vai. Aí eu vou fazendo a comparação, graças a Deus. Sou livre. Sou livre e dessas ordenanças, então hoje eu consigo comparar, consigo ver o que é bom para mim, consigo ver. Enfim, eu consigo enxergar o que muita gente não está... O que não acontece com muita gente, eles não estão enxergando. Marcos 4, né? Estão lendo, estão vendo, estão ouvindo, mas não estão entendendo. E é gravíssimo isso. Pela manhã, a minha mãe me deu uma ligação e a minha mãe, abençoado, eu quero deixar aqui bem claro, abençoada. Minha mãe, ela às vezes vai no Ministério Graça Apostolado fazer visitas. Visitas não quer dizer que recebeu a graça. Minha mãe é uma cristã. Minha mãe tem fé. Salva pela graça, eu acredito. Eu tenho fé nisto. Então, abençoada, a nossa luta, Paulo disse, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas áreas celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas, nem contra a denominação. Graça e paz, Ana Maria. Graça e paz, Tiana, um beijo para você. Então, abençoados, a nossa luta, Paulo disse, não é contra carne e nem contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades dentro das áreas celestiais. Principados e potestades estes que não é o diabo coisa nenhuma. Hebreus 2,14 diz que o diabo está aniquilado. Portanto, são homens mesmo, que falam coisas maus. São obreiros maus. São maus lavradores, como disse Jesus. Então a nossa luta não é contra a denominação. Nossa luta não é contra os nossos irmãos em Cristo católico. Eu acabei de dizer para minha mãe, mãe, antes da senhora ser a minha mãe, a senhora é minha irmã em Cristo. Nós fomos eleitos e predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo, abençoado. Então Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da minha mãe ser a minha mãe. Eu saí do ventre da minha mãe. Mas eu e a mãe, abençoado, somos irmãs em Cristo. Minha mãe veio do catolicismo e ainda até hoje ela vai para o catolicismo ouvir o que lá é dito. E eu, uma ministra em graça, graças a Deus. Mas antes de ser filha da minha mãe, abençoado na carne, somos filhas de Deus. Porque Hebreus 2 diz que ele é o Pai dos Espíritos. E nós somos espíritos com o Pai. Então, há um só Deus e um só Pai. O mesmo Pai espiritual que é Deus é meu, é da minha mãe. Por isso nós somos irmãs em Cristo. Antes de eu ser filha da minha mãe. E dentro do ventre, Deus já nos escolheu e nos elegeu. Como disse Jó, como disse Jeremias. Então, abençoados, Deus já tem algo para nós. Desde o ventre da mãe. Ah, porque eu vou fazer, não adianta, abençoado. Está tudo predestinado e consumado. Tudo predestinado e consumado. Repetindo, a nossa luta não é contra sangue. A minha luta não é contra a minha mãe ou com os meus irmãos católicos. Porque hoje essa ministração vai ser direcionada aos meus irmãos católicos. Ela será extremamente direcionada para os meus irmãos católicos. Não para a denominação. Paulo não ministrou para a denominação e placa de igreja. Para Paulo, o apóstolo Paulo, mestre dos gentios, ele ministrou para a igreja da terra. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Amém, abençoado? Essa semana o Espírito Santo, ele me disse claramente, há muitos anos atrás, o Espírito Santo me disse claramente, eu te coloquei como luz dos gentios.
Então hoje nós pregamos a ministração que Paulo pregou, aquilo que Paulo falou é aquilo que nós vamos pregar, abençoado. Paulo foi um ministro, mestre dos gentios. Há muitos anos, numa igreja da lei, eu ouvi essa palavra. Eu não entendia. Eu pouco entendia as coisas de Deus. Eu pouco entendia as coisas de Deus, abençoado. Mas um dia, mesmo na lei, abençoado, veio uma palavra e disse: eu te colocarei como luz dos gentios. Mas eu não tinha o discernimento da palavra de Deus. Eu não tinha, abençoado. Hoje eu vim ter o discernimento numa igreja em graça. O discernimento do que é o Espírito Santo falando conosco. E para a glória de Deus eu estou crescendo, abençoado. Então, discernimento, abençoado, é preciso ter. Amém? Discernimento do verdadeiro e do falso. Discernimento daquilo que é profano. Então, profanaram a palavra de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, abençoado. A nossa pregação não é ser contra as ovelhas de Jesus. É ser contra as heresias e as mentiras, denunciando a mentira. É preciso denunciar a mentira, é preciso denunciar este falso evangelho, abençoado. É preciso denunciar o sistema religioso. Com isso, as pessoas deixaram de ouvir a voz de Deus. É preciso denunciar o sistema religioso. Graça e paz, irmã Rosária. É preciso denunciar o sistema religioso. E o que vocês vão ouvir agora, abençoado. Até agora eu não falei nada, eu nem abri Bíblia. Então o que vocês vão ouvir agora veio do sistema religioso para confundir as ovelhas, para que elas não recebam a verdade. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. As boas novas. Aqui está comigo, minha mãe ouvindo, foi ela que me explicou algumas coisas. Aqui está a minha irmã Dalva Lima, em graça, e aqui nós estamos, um mover de Deus. Hoje pela manhã, a minha mãe me ligou. Lia, ela me chama de Lia. Meu nome é Maria do Carmo, a minha abençoada Maria aí na igreja, né? E Carmen Macedo nas redes sociais, tá bom? Então a minha mãe me chamou por um telefonema nesta manhã de domingo e me disse: Lia, você vai para a igreja? Eu falei: mãe, eu ainda não sei, tem algumas coisas aqui para me resolver. E ali nós começamos a conversar. E a minha mãe disse: a minha igreja hoje, a minha mãe abençoados, ela fala do jeito simples dela, amém, abençoados? E ela disse: a minha igreja hoje vai ter uma procissão. Eu não vou não, porque é isso, e vou resumir, tá bom, abençoada? Então é sobre esse assunto, procissão. E a minha mãe disse: eu não vou não. Se você for para a igreja, eu vou com você. Minha mãe disse, e ela iria para o MGA, para a nossa igreja, entre aspas, porque nós somos a igreja de Cristo, amém, abençoado? Você que está ouvindo aí, abençoado, nunca diga: eu sou católico, você é de Cristo, abençoado, amém? Cristo está em vós, então você é filha de Deus, filho de Deus, então, eu sou de Cristo. Então, abençoado, a minha mãe, ela me disse, né, hoje vai ter uma procissão e eu não vou não, por causa disso, minha mãe já tem uma idade certa, a minha mãe já tem uma certa idade. E eu ali comecei no telefone a ministrar e a falar algo com a minha mãe. De repente o Espírito Santo se moveu, abençoado, eu comecei a fazer uma ministração para a minha mãe no telefone mesmo: mãe, não vai não, porque é isso. E a mãe disse: se você for para a igreja à noite, eu vou com você. Então, abençoado, ali saiu a ministração. A ministração que saiu para minha mãe por telefone, eu resolvi trazer aqui. Depois Aguinaldo Matos, um abraço. E depois eu liguei para minha irmã,
comentei com a minha irmã Dalva Lima, que a gente, são coisas da terra, você fala com um, fala com o outro durante o dia. Liguei para minha irmã Dalva Lima, dava isso, e a Dalva diz, me incentivou, por isso a palavra do Senhor abençoada sempre é bom de dois, para que quando um caia, o outro se levanta. Eclesiastes, está escrito isso. Então, abençoado, aí ela me disse, vamos levar esse mover, é assim, assim, assim. E aí aqui eu estou abençoado, sem medo de falar a verdade, sem medo de falar a palavra de Deus. E a gente vai ministrando aqui, a gente vai ministrando para um, para outro, pelo WhatsApp, pelo telefone, na rua. Já ouvi 2 ministrações e já fiz 2 ministrações. Essa ministração é a terceira. É assim que vive um ministro, sem mente vazia, cheia do Espírito Santo, abençoados, cheia do Espírito Santo. Então, vamos lá. Não falei nada ainda, hein? Vamos começar a ministração. Tá ouvindo, mãe? A fé vem pelo ouvir, mãe. Vamos ouvir. A nossa luta não é contra principados abençoados. A nossa luta não é contra contra o sangue, contra a carne. É contra principados e potestades. Esse negócio de procissão, heresia dentro da igreja, sistema religioso. Abre a Bíblia de vocês. Dalva Lima apontou o relógio. E aquele reloginho da mãe é bem legal. Aquele reloginho ali da mãe, ó, 10h20 da manhã. Dá pra ver tranquilo, abençoado. Pra mim não falar muita coisa, que não é o muito falar, não é? Então, é uma palavra, apenas uma palavra, abençoado. Apenas uma palavra. Isaías. Olha da onde é que sai. Romanos 6:14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. Isaías, livro da lei, é preciso máscara. Como diz aí um pregador aí da lei, que eu tô ouvindo ele, é preciso que eu ouça eles, abençoado. Amém? Um pregador aí, em graça. Livro da lei, tem que usar máscaras, tem que saber andar nestes livros, para poder ministrar. Amém, abençoado? Então vamos lá. Aqui a gente não faz nada escondido, abençoados. Isaías é um livro da lei. Retiramos tudo? Não. Mas temos que saber, entre aspas, o que convém dizer aos santos. Amém? Isaías 45. Isaías 45. Isaías capítulo 45, verso 20. É daqui que os principados e potestades nas áreas celestiais, principados e potestades da maldade do sistema religioso, não revogam suas tradições. Não revogam as suas tradições. Não ama a Cristo. Se amasse, revogava as tradições e pregava a Cristo. Isaías 45, versículo 20. Isso não é mais para estar dentro da igreja. Cristo consumou tudo e todas as coisas. Você é a igreja de Cristo. Cristo habita em vós. Olha lá, Isaías 45, verso 20. Reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos. Isso não é para nós, é para o povo de Israel. Nós somos um povo gentil, depois da cruz. Ouvindo a um apóstolo gentil, Paulo. Isaías 45, versículo 20. Reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. Então minha mãe estava me dizendo que procissão nada mais é do que uma cambada de gente que sai, desculpa aí, são irmãos, na ignorância. Mas Paulo diz que, depois que conheceis a verdade, Paulo ele disse, abençoado, Paulo ele tem uma fala em Atos que ele diz, no tempo de ignorância Deus não leva em consideração, mas depois que não são mais ignorantes, aí já é ultrajar a graça de Deus. Isso vale para os pequeninos e vale para o que está conduzindo a procissão.
O líder, ele é responsável pelas ovelhas, de falar a verdade para as ovelhas. Leandro Araújo, graça e paz, Leandro Araújo. Bem-vindos a este ministério, os abençoados. Bem-vindos. Atos 19:30, é isso, Leandro? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, abençoados, aqueles que estão na ignorância, Deus não vai levar em consideração. Mas quando Deus vai abrir os nossos olhos, a nossa mente, aí já vira desobediência. Então, olha lá, ó, Isaías 45, verso 20. Reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos. Os que escapaste das nações, nada sabem, eles não sabem nada. Esses líderes, eles são falsos condutores, eles são falsos mestres. Eles são do sistema religioso. Eles não sabem nada, eles são cães gulosos. Não são todos, hein? Tem alguns que realmente estão na ignorância. Tanto faz o líder como as ovelhas que estão seguindo esse líder. Ambos cairão no buraco, sem revelação. Reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem a procissão e suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar, ou a santa pode falar, ou gesso de madeira, ou gesso pode falar, ou madeira fala. Carrego, a minha mãe acabou de me dizer, eu perguntei para ela, mãe, como que é esse negócio de procissão? E minha mãe me explicou. Porque ela é de lá. Ela é de lá. Então hoje é o dia, agora vai vir a Semana Santa, segunda, terça, quarta e quinta. E por aí vai. Começa hoje, não é, mãe? É. A procissão começa hoje, domingo. Eu disse para minha mãe, mãe, o que é uma procissão? E aí a minha mãe diz, uma procissão é bastante gente, alguém vai conduzindo uma estátua, né, na frente, não é isso, mãe? Vai conduzindo uma estátua na frente, que segundo eles é a Maria Aparecida, é a Maria, não é, mãe? E a Maria está morta, mas nem vou me adentrar que eu tenho outros versículos, amém, abençoados, para ler. Então eles carregam, minha mãe está aqui, Leandro, sua mãe está aí? Tá, Leandro, minha mãe está aqui. Então, o que acontece? Ela está ouvindo essa ministração, Leandro. Então, abençoados, eles na ignorância deles, né? Olha lá, ó, carregam imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode falar. Olha lá, nada sabem os que conduzem. Então, tem um líder que conduz esse povo e o povo está na ignorância. Então, a minha mãe me explicou o seguinte, eles carregam nesse dia, fazem procissão, bastante gente, eles carregam uma santa nos ombros, ou sei lá, numa madeira lá, um segura do lado, outro segura do outro, olha lá, minha mãe explicando, um segura do lado, outro segura do outro, e sai lá em procissão. Mas essa imagem ela não escuta. Salmo 115, não vou abrir aqui, Salmo 115, lê, lição de casa, para todos vocês que estão ouvindo. Nada sabem o que os conduzem. Isso é livro da lei, abençoado. Isso não é para nós fazermos. Isso te impede de ouvir a voz de Deus, de receber a Cristo como seu Senhor. Receber Senhora Maria, receber estátua, isso não deve, receber rosa, receber... Não se deve. Receber ramo, minha mãe diz que nessas procissões, abençoados, além de carregar a santa e rogar para ela, sei lá. E aí, abençoados, tem um ramo lá que o líder, ou o pastor, ou o padre, ou não sei, o líder religioso que está conduzindo esse povo, pega ramo e joga água nas pessoas. Olha a heresia. Joga água nas pessoas e para abençoar elas. Ué, mas eu já ouvi dizer que em Efésios 1:3 nós estamos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios 1:3 diz que nós já estamos abençoados. A água não vai te abençoar, abençoado. Quem abençoou nós foi Cristo Jesus lá na cruz, lá no madeiro. Quando ele disse tetelestai, tudo está consumado, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Tem gente que não sabe o que é isso. E eles nem explicam o que é ser abençoado em Cristo Jesus. É que você é salvo, é que você é reconciliado com Cristo. Eles nem te explicam, porque eu ouvi hoje um pastor da lei, hoje já, tá bom, abençoado? Eu já ouvi um pastor da lei.
A pregação foi mais sobre Malaquias 3, sobre dízimos e ofertas, que não é o meu assunto agora. Pregou mais sobre dízimos e ofertas do que o pregador da lei. Agora eu já estou falando outra coisa, já estou falando sobre o pregador da lei. Eu ouvi uma ministração hoje do pregador da lei. E o pregador da lei, ele conduziu toda a igreja dele naquela ministração em volta de dízimos e ofertas. E ele diz para os fiéis deles que estavam ouvindo nessa ministração: vocês já são abençoados. Nem explicou o que é ser abençoado em Cristo Jesus. Assim fica fácil abençoado de enganar. Eles são enganadores, cães gulosos, pastores que nada sabem sobre Cristo. Cães gulosos. Vou mudar de assunto. Amém, abençoados? Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, 2 ao 6. Vamos ao mestre dos gentios. É preciso denunciar o sistema religioso. Paulo tem uma fala dele lá em Gálatas que eu ministrei acho que na parte 1, essa é a parte 3 já. Amém, abençoado? Vamos para o livro de Gálatas. Gálatas 1, que Paulo disse, eu ministrei isso aqui, olha, na parte 1, se eu não me engano, Gálatas 1, verso 14, o apóstolo Paulo, ele disse, na minha nação, Paulo, ele disse, e antes de se converter, hein, e na minha nação excedia em judaísmo e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. O que é que minha mãe é? Zelosa da tradição. O que é que a igreja católica é? Zelosa da tradição. Como Paulo. Mas depois que Paulo, abençoado, recebeu a graça de Deus, jogou tudo isso para o alto. Foi recebendo a graça e foi ministrando a graça para o seu povo. Revogou tudo, revogou tradições, revogou os livros do passado. Ele revogou todo o estudo dele, abençoado, para estar com Cristo. Paulo, ele disse, estar com Cristo é bem melhor. Se é para mim estar nessa terra, então que eu ministre. Se não, estar com Cristo é bem melhor. Tenho prazer em Cristo. Então, Gálatas 1, verso 14. E na minha nação, esse dia de judaísmo é o que os principados hoje, esses que estão conduzindo procissão, são eles. Não revogam as tradições do passado. Hoje Deus fez tudo novo. Tudo se fez novo. Cristo no madeiro, tudo está consumado. Hoje se fez tudo novo. E na minha nação esse é dia de judaísmo e muito mais, e muitos da minha idade sendo extremamente zelosos das tradições de meus pais. Igreja católica, líderes católicos extremamente zelosos da tradição. Não revogam a tradição para pregar Cristo. Não revogam a tradição para pregar a graça e dizer que você já é abençoado em Cristo Jesus. Que não é o ramo que vai te abençoar e que não é aquela água que jogaram na sua carne que vai te abençoar. Efésios 1:3, nós estamos abençoados com toda sorte de bênção. Nós já somos e já estamos, é bom que todos saibam disso, nós já somos e já estamos abençoados com toda sorte de bênção. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5. A partir do verso 2. A partir do verso 2 até o 6. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esse é o verso 1, né? Gálatas 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Também Cristo vos amou e vos entregou a si mesmo, por nós. Desculpa, abençoados, estou lendo Efésios, desculpa.
É Gálatas, tá bom? Não, é Gálatas 5. Gálatas 5. A partir do verso 2 ao 6. Escutai, eu, Paulo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Abençoados, foi o que eu disse. De Cristo, muita gente não está aproveitando. Por quê? Em procissões. Não podia estar hoje com a família, tomando um sorvete, ganhando tempo para poder cultuar. Ou ganhando tempo para poder estar louvando ao Senhor. Enfim, nós somos o templo de Deus. E minha mãe disse, eu estou cansada, eu não vou não. Aí eu comecei a ministrar para a mãe. Deus não quer sacrifício. Procissão é sacrifício, abençoado. Isto é sacrifício. Cristo foi a oferta. Cristo foi o sacrifício por nós. Para que a gente não fique pagando e andando em tradições, pagando preço. Cristo pagou um preço. Escutai eu, Paulo. Paulo disse, escutai eu, Paulo. Se vos deixar de circuncidar por essas coisas, procissão, ramo, água benta. Ah, porque hoje eu fui na loja, hoje eu tenho que levar a criança, eu tenho que isso, eu tenho que comprar o tapete, eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que... De Cristo você não vai aproveitar nada se você não tiver tempo com Ele e para Ele. Cristo em vós, novidade de vida. Cristo não vai ministrar. E vocês não vão aproveitar nada de Cristo se vos deixar de circuncidar por tais coisas. Tá entendendo, mãe? Se vos deixar de circuncidar por coisas da terra, de Cristo, nada aproveitará. Escutai eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Isto era lei. Livro da lei. Isaías 45, verso 20. Vai ter que guardar toda a lei. Paulo disse, eu excedia em judaísmo. Então o povo está excedendo em judaísmo. Não está aproveitando nada de Cristo. Separado de Cristo. Prestem atenção, hein? Gálatas 5, verso 4. Preste atenção, mãe, nessa palavra. Separados de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, de graça, da graça, tendes caído. Então, quem está nessas procissões, separado de Cristo está. De Cristo nada está aproveitando. Quem está pensando, eu tenho que ir ali fazer a minha unha, meu cabelo, minha perna, meu braço, meu filho na escola, a minha casa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. De Cristo nada está aproveitando. Longe de Cristo estás. É a palavra que está dizendo, não sou eu, Maria. Coisas da terra, terrenas. Separados estais de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, vós que está aí carregando estátua. Vós que estáis aí em procissão, separado de Cristo, estáis. Da graça tendes caído. Maria das Graças, um abraço. Verso 5, nós, porém, pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus... Bom, abençoados. Então, aqui já é outra história, amém? Então, daqui para lá, depois se vocês quiserem ler, a palavra que Cristo me deu foi até esta. Amém, abençoado? Foi até o verso 4 que a gente vai prosseguir.
mas só mais um. Amém, abençoados? Então, abençoados, ramo, água benta, dá bênção. Isso não dá bênção para ninguém. Estamos abençoados em Cristo Jesus, né? Então, tudo isso é tradição. Tudo isso é tradição, separado de Cristo. Os que estão ainda vivendo nessas ordenanças. Última palavra. Esta é a última palavra. Hebreus 10. Hebreus, verso 10. Hebreus 10, verso 29. Hebreus 10, versículo 29. Vamos terminar aqui. Amém, abençoados? Hebreus 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. O que Paulo quis dizer, abençoado? Se a água benta e se o ramo, se essa água aí diz que abençoa alguém, mas não tem mais abençoado. Quem te abençoou foi Cristo Jesus. Então estão profanando o Espírito da graça. O Espírito da graça diz que você já é abençoado em Cristo Jesus. O Espírito da graça diz que você já é salvo em Cristo Jesus. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar, aquele que dizer que a água está te abençoando. Aquele que pisar o Filho de Deus tiver por profano o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Romanos, abençoado, mais duas palavras, amém? Só mais duas, abençoado. Então, denunciando o sistema religioso, isso é um sistema religioso da graça tendes caído, por causa de homens que pisa no sangue de Cristo. Você já é abençoado com toda sorte de bênção, abençoado. Amém? Você não precisa entrar nessas coisas de homens. Amém? Abençoado. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não sacrifício de andar em procissão, abençoado, com homens que conduzem os filhos de Deus à perdição. Eles nada sabem. Os que conduzem em procissão, homens que nada sabem. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional, abençoado, é você louvar ao Senhor. O culto racional é você cantar um cântico novo para o Senhor. Isso é um culto racional. O culto de estar andando em procissões é um culto cego, de cegos, abençoados. Um culto racional, o seu corpo louvar e cantar ao Senhor, que Deus vai ministrar na sua vida, no seu dia a dia. Isto é um culto racional, mente de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai no entendimento
Eu disse para minha mãe abençoada hoje, mãe, antigamente as televisão era como? As televisão abençoada, a gente comprava as televisão e as televisão elas tinham um estabilizador, você precisava de um estabilizador, olha, para rodar, a televisão ficava assim, ó, ficava com branco e preto assim, a televisão abençoada, elas ficava, o estabilizador era para colocar a imagem bonita na televisão. Era uns tubão bem grande. A televisão abençoada ficava metade assim, ó. Metade passando a novela e metade preto no visor assim da televisão. E eu tava dizendo pra minha mãe, mãe, a gente tem que evoluir. Mãe, a gente tem que prosseguir. Mãe, se hoje eu tenho uma televisão que não é de YouTube, eu tenho que comprar uma televisão melhor de YouTube. E disso, daquilo, de LED, fininha. Então, abençoado, quando nós recebemos um evangelho desse, tem que deixar o fermento velho, que é as tradições. Quando a gente recebe o novo, abençoado, as coisas vão evoluindo, a gente tem que ir crescendo. Se eu tenho um celular que o meu celular quebrou, eu vou comprar, eu não vou comprar um igual, eu vou comprar um melhor. Então, abençoado, a graça de Deus, ela é melhor, abençoado. Então, a gente não fica com fermento velho. A gente não fica abençoado andando em coisas velhas, as coisas velhas se passaram. Então eu disse para minha mãe, mãe, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, a gente vai tendo que deixar esse velho e prosseguir para o novo. E o novo é bem melhor, abençoado. A gente vai tendo que crescer, a gente vai tendo que evoluir. Na academia, abençoado, o professor aumentou a minha carga. Ela diz, desde quando você entrou aqui, você está nessa carga? Você não está evoluindo. Aquilo para mim, abençoado, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Desde o tempo que você está aqui, ela olhou eu fazendo um aparelho lá e a professora me disse, desde o tempo que você está aqui, você só está no peso da máquina. E aí ela começou a me explicar. É assim, faz assim, pega um peso, peguei, pega outro, peguei, esse será o seu peso. Mas de momentâneo assim, abençoado, foi um tapa na minha cara. Então, às vezes a pessoa está 10 anos, 20 anos, 30 anos em uma congregação que não está aproveitando nada, que não evoluiu, que não cresceu. Estão entendendo, abençoado, essa palavra? Então é preciso crescer, é preciso prosseguir, é preciso avançar, é preciso ouvir, é preciso sair. É preciso sair, abençoado, e ouvir um mestre que tem entendimento. A uns Deus pôs na igreja, para profeta, para mestre, para apóstolo, para pastor e para evangelista. Efésios 4:11. Eis-me aqui, um evangelista pregando a graça de Deus. Renovação da mente. Paulo falou, ó, então não vos conformeis com este evangelho. Olha lá. Não se conformeis, abençoado, com o judaísmo que é pregado por aí. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. João 4. Abençoado, isso é palavra, olha... Isto é palavra para circuncidar você pro resto da sua vida e fazer você acordar. Desperta, ó tu que dormes, que Cristo resplandecerá a luz do evangelho na tua mente. Desperta, ó tu que dormes. Para finalizar agora, de fato e de verdade, abençoado. De fato, foi o que nós fizemos ontem no Ministério Graça e Apostolado. Adoramos ao Senhor. Houve um mover ali, hein? Alô, o culto estava diferente, hein? Eu ainda não vi, mas eu vou ouvir tudo, com certeza, para minha mente de Cristo ativar. O culto estava diferente. João 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 4, para a gente finalizar e terminar, abençoado. João 4. João 4, versículo 24. João 4,
21, 22, 23, vamos lá. Diz, João 4. 23. Amém, abençoado? 23. No entanto, vem a hora e a hora já chegou. É esta a hora. É esta a hora de você sair do judaísmo, de revogar as tradições. Olha lá. No entanto, vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai está procurando os tais que assim o adorem. O Pai está procurando o povo lá na procissão. O Pai está procurando os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando esses verdadeiros adoradores. E esses que estão adorando a Santa, a Maria, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Alô, adoradores da Maria, adoradores de estátua, que nada... Elas não falam abençoada, elas não ouvem, elas não fazem milagres, elas não fazem absolutamente nada. Alô, seja qual for a imagem, não faz absolutamente nada, nem bem e nem mal. Elas precisam ser carregadas. As estátuas não fazem nem bem e nem mal. As estátuas não ouvem, as estátuas não falam. Ficam como eles, aqueles que estão carregando elas. É forte, é forte. Joseli Fernandes. Depois vocês ouçam tudo aí, amém, abençoados? Chegamos ao final desta palavra. Em espírito e em verdade devemos adorar o único Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor suficiente Salvador. As denominações por aí falam isso, Ele é o nosso Senhor e o nosso suficiente. Não é suficiente, porque senão não estariam com Maria, estátua Maria morta, não estariam abençoados. Ele é o suficiente, por isso que Paulo disse, a minha graça te basta. Então a graça de Deus nos basta. Ele te abençoou com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. Sois filhos de Deus, tem o Espírito Santo. Então, retenhamos a nossa fé sem andar com estes, senão da graça caíste. Foi o que disse Paulo. Amém, abençoado? Então, graça e paz a todos vocês. Ivanilda, graça e paz. Então, graça e paz a todos vocês, amém? Compartilhe esse vídeo aí, abençoados. Depois ele vai carregar, ele vai para o YouTube também. Compartilhe também, porque juntos nós somos mais fortes. Amém, abençoado? Então, nós não estamos lutando contra os nossos irmãos, que nossos irmãos estão na ignorância. Amém, abençoado? Então, graça e paz a todos vocês. Termino por aqui, amém? Um ótimo domingo para vocês, abençoados, amém? Graça sobre Graça Macedo. Hoje é dia de louvor e adoração no Ministério Graça Apostolada, amém? Lá tem um verdadeiro irmão e vai pregar a graça para nós hoje. Tem uma palavra lá. No meu evangelismo, na rua, eu costumo dizer para os eleitos que eu vejo na rua, abençoados, eu vou ministrando para eles, eu costumo dizer, não viva sem a palavra de Deus, senão Cristo. Vocês não aproveitam nada. E depois que ouvir a palavra, aí vocês vai, amém? Pra rua, né? Porque a gente tá aqui na terra, né, abençoado? Então temos uma vida terrena, amém? Graça e paz a todos vocês, abençoados. Graça e paz. Um ótimo domingo para vocês, amém? Nos encontramos no Ministério Graça e Apostolado, nossa igreja. Amém, abençoado? Graça e paz.